verdade, ele chega até 1 hora antes, fica aqui olhando a movimentação da rua e após cessar a movimentação, ele entra em ação. Quando ele entra em ação, ele vai verificar qual é a maneira mais fácil dele arrombar, que aqui no caso foi usando uma barra de ferro para forçar o cadeado. Mas antes ele tira de dentro da roupa uma faca para entrar pela portaria principal e executar o furto das 2 bicicletas que estavam com cadeado, inclusive. A gente fica admirado porque isso era segunda-feira, 11 horas da manhã. Às vezes eles agem, pelo menos durante a madrugada, quando se imagina que não vai ter ninguém. 11 horas da manhã é a hora que adolescente está chegando de escola, que criança está se movimentando, que alguém desce para ir em algum lugar. E ele com a faca, inclusive, né? Isso. Tanto que eu acredito que ele pensa que tem uma movimentação de entrada e saída de algum morador. Ele corre lá para trás e ele fica à espreita, esperando se alguém vai passar. Quando ele percebe que não há movimentação, então ele vai executar a ação. Você vê o tamanho do perigo, né? Porque uma pessoa armada, né? Uma pessoa com a faca, ela é capaz de tudo. Que está fazendo isso às 11 horas da manhã, ele estava disposto. Estava, porque qualquer objeto que ele esteja na mão serve para ferir. Uma faca, né? A própria barra de ferro. E aí a gente se pergunta qual seria a ação de encontrar, topar com o morador. Qual seria a ação dele, né? Do que ele seria capaz. Aí veja, fica aí. A gente vai mostrar. Ele entrou ali por aquele portão, né? Do lado de dentro já teve acesso ao bicicletário. Vou pedir para o Cleiton Barros ir na frente. A gente vai conversando com a síndica aqui do prédio, que ela não vai ser identificada. Aqui ele teve acesso ao bicicletário, ele vai direto lá. Inclusive ele já conhecia, né? Isso, exatamente. Então, para ele já estava familiarizado com o ambiente. No bicicletário, deixa a gente ver aqui, logo aqui já mais à frente, né? Isso. No bicicletário ele tira quantas bicicletas tinham na hora? 2. Ele levou exatamente as que tinham. Exatamente. Se tivesse mais, ele certamente tinha levado mais. Com certeza. Ainda tem os restos aqui, ó, no chão, que a gente nem mexeu. Deixou aqui quebrado, já foi o que ele, já fruto da ação dele. Isso mesmo. Aí ele leva as 2 bicicletas, elas não estavam soltas aqui não, né? Não, estavam presas, com cadeado também. E ele demorou até na ação, porque como um deles era um pouco mais forte, né, ele demorou um pouco mais. Entendi. Aí, daqui do prédio, ele tira as 2 bicicletas. Vamos voltar lá para frente, porque tem outros moradores para conversar com a gente, porque são moradores do prédio vizinho. Daqui ele arranca essas 2, tira as 2 bicicletas, sai tranquilamente com elas, e vocês perceberam que ele deixa as bicicletas na esquina. Certamente tinha alguém esperando por ele por lá. Isso, porque não faz sentido. Se ele veio atrás da bicicleta, se ele executou o furto, por que ele não foi embora? Não, é quando ele volta e tenta entrar em outras residências. Vou pedir para você ir para lá, já que a gente não vai lhe identificando. Muito obrigada pelas suas informações, porque agora eu vou caminhar um pouquinho mais para cá. Cadê o outro morador? Podem ficar vindo para cá que a gente vai conversar também. Tá vendo o prédio, né? Aí ele caminha, deixa as 2 bicicletas lá na esquina e vem para o prédio ao lado, porque ele também tentou, da mesma forma, entrar no edifício, no condomínio ao lado. Ele usa a mesma faca, vai no portão, vai no motor do portão, tenta entrar de todo jeito. Deixa eu conversar aqui com a moradora de lá, ela também não vai ser identificada. O pessoal aqui está assustado, é claro. Aí vocês percebem que ele tenta do mesmo jeito entrar no prédio de vocês, né? Boa noite. Oi, boa noite. Após ele deixar a bicicleta lá na esquina, né, pelas filmagens, a gente ficou observando, ele veio até aqui o nosso prédio e forçou todos os portões, inclusive tentou abrir pelo portão eletrônico, o motor, não conseguiu, empurrou o portão, depois ele foi para a grade da lixeira, também pegou no cadeado, não conseguiu, e lá no portão de pedestres, ele pegou uma faca e tentou ficar abrindo, forçando, né, a parte. Só que aí ele não teve êxito, então voltou por várias vezes e também forçou os portões da casa vizinha. Isso já era por volta de que horas? Tipo cerca de meio-dia? Não, já era umas 10h59, 11 horas. Mais ou menos
No horário das 11 da manhã ainda, então chegou aqui um pouco antes, às 11 da manhã já estava no teu prédio. Isso, já estava aqui. Aí estava tentando realmente entrar. Como é a movimentação aqui de moradores? 11 horas da manhã eu imagino que era um horário que poderia ser que alguém estivesse descendo, alguém estivesse chegando. Sim, sim. Inclusive é mais ou menos o horário que eu também saio para pegar as crianças no colégio. E aí eu também tinha acabado de receber um senhor que veio fazer a medição da Compesa. E na hora que o senhor passou aqui para fazer as medições, ele já se encontrava dentro do prédio vizinho. Saiu de lá, veio para cá. Isso. Aí daqui foi para casa, a casa ao lado. Para casa ao lado, tentar também ver se forçou lá os portões para ver se conseguia entrar. Estava disposto a levar o que, se ele tivesse conseguido entrar aqui, ele tinha levado o que tivesse achado. Com certeza, com certeza. E nós tínhamos mais 2 bicicletas lá atrás, como ele não tem a visão da parte de trás, e realmente ele estava querendo ver se conseguia. Como vocês ficam assim, em relação a essa insegurança? Como é a questão do policiamento aqui? Aqui a gente não tem segurança, né? Policiamento a gente também não vê. É muito complicado. Aliás, não só aqui na rua, mas no bairro em si, nós não temos um policiamento visível que passa. Essa semana passada eu já ia sendo assaltada também aqui na Comercial, por uma dupla de moto. Então, pela manhã aqui está super perigoso. Sempre em estado de alerta, né? Sempre, sempre. Muito obrigada, viu, pelas suas informações. Fica aí quietinha, deixa a gente vir para cá, que eu inclusive vou dar uns dados da Secretaria de Defesa Social, tá? Porque aí são os números de 2025, a nossa produção pediu, e os dados da Gerência Geral de Análise Criminal e Estatística, tá? Já contabilizaram 1.067 casos de furtos de bicicletas de janeiro a abril de 2025. Veja, a gente ainda não colocou nessa conta nem maio, que já finalizou, e nem junho, que acabou de começar. Então, 1.067 casos de furtos de bicicletas de janeiro a abril de 2025. Esse número é maior do que esse mesmo período do ano passado. Em todo o ano de 2024, a gente também queria saber qual era esse número, e eles passaram que o número de bicicletas subtraídas chegou a 3.052. Aí você veja, nem todo mundo que é furtado ou que é roubado faz o boletim de ocorrência. Então, é até um apelo, é importante que esses números sejam notificados, mas a gente já pode ver que 4 meses, mais de 1.000 bicicletas, levadas, furtadas, roubadas aqui no estado de Pernambuco.